glorioso, poderoso. Vocês podem aumentar só um pouquinho o retorno aqui pra gente, pessoal? Tá um pouco baixo. Que bênção que nós estamos aqui como mulheres, que a pastora Poli falou é uma verdade. Todas as vezes que anunciamos um Terça Mulher, o nosso coração se enche de expectativa por aquilo que Ele vai fazer. E eu tenho certeza que Ele vai fazer muito nessa noite, amém? Você pode se assentar no seu lugar, com muita expectativa, com muita graça de Deus. E eu estava esses dias, orando e pensando sobre essa terça-feira, sobre esse Terça Mulheres e sobre a minha vida como mulher. Tenho pensado muito na minha vida como mulher, viu, gente? Eu acho que quando a gente passa por algumas novas estações na nossa vida, a gente passa a pensar um pouco mais, sobre aquilo que Deus espera de nós. E algo que o Senhor tem, confirmado de uma forma tão intensa no meu coração, é que a gente não dá conta de nada sozinha. Se a gente tentar trilhar o caminho da nossa vida por nós mesmos, mais cedo ou mais tarde a gente vai se cansar. A gente vai ficar exaurido e a gente vai chegar num ponto de falar assim, não tem jeito, eu preciso de Deus. Então você pode virar para a pessoa aí do seu lado, para a mulher que está aí do seu lado, e falar assim, você precisa de Deus, minha irmã. Para ser essa filha, para ser uma filha abençoada, para ser uma mãe abençoada, para ser uma profissional abençoada. Meu Deus, como nós precisamos de Deus, né, gente? E eu acho que acho que um dia ainda nós vamos ter essa oportunidade, mas se nós pudéssemos fazer um momento de compartilhar aqui, de falar quando nós tentamos fazer algo pela nossa própria força e deu errado, acho que ia dar pano para manga essas conversas, não ia, gente? Você já tentou fazer alguma coisa por sua própria força, mulher, como mulher, e deu tudo errado? Só eu ou você também? Levanta a mão aí. É impressionante, porque quando nós tentamos, às vezes, caminhar, tentamos transpor um objetivo, um desafio na alma que seja, um desafio nos relacionamentos, um desafio nas emoções, enfim, tantas áreas que a mulher tem que lidar, diariamente. Nós começamos a entender o quanto nós precisamos do Espírito Santo de Deus. E algo que o Senhor trouxe muito ao meu coração para esse Terça Mulheres é que nós precisamos mais do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós precisamos contar mais com o Espírito Santo. Nós precisamos nos lançar mais, sabe? Para que realmente nós possamos viver coisas que a nossa força não vai nos permitir viver. Eu não sei se você sabe disso, mas tem lugares onde Deus quer te levar, que a sua força não vai te permitir ir sozinha, não vai me permitir ir sozinha. E com o Espírito Santo de Deus, Ele vai nos permitir chegar, a alcançar coisas indizíveis, coisas maravilhosas, sobrenaturais, que Deus planejou para nós, mas nós precisamos nos apoiar nessa mão desse poderoso Deus, como a pastora Poli disse aqui, obedecer a palavra, olhar para o Senhor e dizer, eu tenho filhos maravilhosos, tenho pais maravilhosos, uma família maravilhosa, mas eu tenho o Espírito Santo de Deus, e é isso que me faz ter sucesso em todas as outras áreas da minha vida. E aí nós estava pensando, orando sobre esse Terça Light, e muitas mulheres aqui me inspiram muito, porque caminham com Deus, porque amam a Deus. Eu creio que no nosso meio nós temos inúmeros testemunhos, histórias para contar. E tem uma coisa interessante, que pessoas, às vezes muito distantes, a gente admira, mas a gente não conhece a vida delas. Mas eu convivo aqui com muitas mulheres incríveis, Mulheres da vida real, mulheres de verdade, mulheres do dia a dia, que não são perfeitas, mulheres que estão caminhando com Jesus, que estão vivendo seus desafios diários. E é um prazer para mim ser inspirado por tantas mulheres abençoadas aqui no nosso meio, E hoje, quem vai trazer a palavra, eu tenho acompanhado um pouco daquilo que Deus tem feito na vida dela. E ela tem testemunhado, coincidentemente, nesses últimos meses, algumas coisas muito poderosas, que Deus tem feito sobre a vida dela. E eu falei, olha, eu creio que Deus
vai usar, né? Tudo que Deus tem feito na sua vida, aquilo que Deus tem construído nesses últimos dias. O fato de você ter uma vida com o Senhor e isso estar sendo creditado, né, como uma bênção sem medida sobre a sua vida, eu creio que isso vai multiplicar sobre a vida das mulheres na noite de terça-feira. E de ouvir muito esses testemunhos, eu pedi para que ela trouxesse uma mensagem e para que essa mensagem também contivesse testemunhos que ela tem vivido nesse tempo, para que seja uma mensagem viva, para que edifique seu coração. E eu tenho certeza que você vai sair daqui edificado, com testemunhos vivos, verdadeiros, abençoados, de uma mulher como eu e como você, mas que tem decidido andar com Deus e o Senhor tem feito grandes coisas, amém? E eu queria chamar aqui a Lari hoje, a Larissa, que ela vai trazer uma palavra especial para o nosso coração. Eu gostaria que nós estendêssemos as nossas mãos aqui para ela, para que a gente orasse, abençoasse, para que Deus usasse ela mesmo como uma boca do Senhor na nossa vida, para que Deus colocasse palavras na boca dela e usasse realmente essas palavras, esse testemunho, para que sejamos muito abençoadas aqui, amém? Senhor, nós te louvamos pela vida da Lari, nós te pedimos que hoje a palavra, o testemunho que ela vai trazer aqui seja uma palavra inspiradora, uma palavra do trono do Senhor para nós. Deus, que não seja ela, mas o Espírito Santo falando através da vida dela, com todas nós mulheres aqui, que possamos ser abençoadas através da vida dela, que possamos sair com uma semente viva e que parte daquilo que ela vai contar aqui, Senhor, possa transformar vida nos nossos corações e frutos também para nós como mulheres, como mães, como esposas, como profissionais, como, Deus, todos os papéis que nós ocupamos, que possam ser tocados pelo Teu Espírito Santo, pela Tua palavra e pela vida dela nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém. Boa noite, mulheres. Gente, isso aqui deixa a gente meio nervosa. Dá uma dor de barriga. A garganta seca. Misericórdia. Peraí, gente. Amém, né? Feliz por ter todas vocês aqui nessa noite. Tenho algo para o coração de vocês, direto do coração de Deus, amém? Quando a Dani me mandou uma mensagem, né, dizendo assim: eu tenho um desafio para você. Aí eu já fiquei tremendo, né? Falei, que será? Aí na minha cabeça veio assim, né? O Terça Light está chegando, acho que a Dani está inventando moda. E aí eu fiquei meio assim, só esperando a mensagem chegar, do que era o desafio, né? Olhava assim, eu estava atendendo um paciente, eu olhava assim o celular para ver se ele chegava a notificação, né? Aí de repente eu no carro, já passando de um paciente para o outro, veio a notificação. Quero te chamar para pregar no Terça Light Mulheres. Eu nem abri. Eu fiz assim, Senhor, e agora? O que eu faço? O que eu respondo? Mas quase que instantaneamente, antes mesmo de eu abrir a mensagem, Deus começou a falar comigo ali no carro. Deus começou a falar comigo o que Ele queria que eu dissesse para vocês hoje. Sobre o que Ele queria que eu dissesse. E ali em meio ao trânsito, né, quando parava num sinal vermelho, eu ia lá e anotava no meu bloco de notas do celular. Deus está falando isso, fui e anotava. Aí passava mais um sinal vermelho, ia lá, anotava mais um pouquinho. Depois vinha uma outra ideia, anotava mais um pouquinho. Então esses dias foram desse nível. Então assim, com certeza, o que eu trouxe aqui para vocês hoje não tem zero de mim. Amém? Então, gente, para começar, talvez possa ter aqui pessoas que ainda não me conhecem. Então, eu queria me apresentar. Eu sou a Larissa. Pedi para a Dani colocar uma fotinha. Essa aí, ó. Bonitinha. Eu sou a Larissa, sou esposa do Guilherme. Mãe do Henrique, de 17 anos. E mãe da Cecília, de 11 anos. Acho que a maioria aqui conhece minha família, né? Estou explicando, gente, essas coisas com um pouquinho mais de detalhe, porque depois vocês vão precisar... ter a imagem na cabeça de vocês, precisam irem montando o testemunho. Então, eu sou fisioterapeuta, sou formada há 16 anos, trabalho com a Fran. Cadê a Fran? Não tem não? Cadê? Eu vi a Raquel. Cadê a Fran? Tá não? Trabalho com a Fran há quase 2 anos
né? Eu sou especialista em fisioterapia cardiorrespiratória e terapia intensiva, mas hoje eu trabalho com atendimentos domiciliares na área de geriatria, juntamente com a Fran e também com a Rosinha, que está chegando aí na turma, né? Então, voltando, né, para a questão da mensagem. O que Deus estava me falando no carro, enquanto eu passava de sinal em sinal, era sobre que eu tinha que contar para vocês que Ele estava fazendo tantas coisas na minha vida nesses últimos dias, que eu tinha que contar isso para o máximo de pessoas possível. O máximo de pessoas tinha que ouvir esse testemunho, né? Então, Deus foi colocando isso no meu coração. E a coisa que o Senhor mais me falou, assim, de forma muito clara, Ele estava me falando sobre viver uma vida aos pés de Jesus. Era sobre isso que Ele falava, sobre viver uma vida de entrega total na presença do Senhor. E realmente isso é tudo que nós temos escutado, né, nos últimos dias aqui na Light, através da vida dos nossos pastores, vendo, né, no testemunho de vida deles, né, e também nas nossas células, com os compartilhados que a gente ouve na nossa célula, com os testemunhos de tantas pessoas que a gente ouve, né, é isso que a gente tem visto acontecer na vida das pessoas, né? Mas primeiro, é importante que a gente entenda que nós devemos manter as nossas lamparinas sempre acesas, né? Nunca deixando que o azeite que mantém a nossa luz brilhando, a nossa luz acesa, se acabar. Nós não podemos permitir o esfriamento. Queria ler uma passagem com vocês que é Êxodo 27, 20 e 21. Amém. Ordene aos israelitas que tragam a você azeite puro de olivas prensadas para a iluminação, a fim de que as lâmpadas fiquem sempre acesas. Na tenda do encontro, do lado de fora do véu que se encontra diante da arca do testemunho, Arão e seus filhos manterão continuamente acesas as lâmpadas diante do Senhor, desde o entardecer até a manhã seguinte. Este será um estatuto perpétuo entre os israelitas para as suas gerações. Então, acho que a primeira coisa que a gente deve saber, assim, quando do que se trata de viver uma vida aos pés de Jesus, é manter sempre as nossas lamparinas acesas. Sempre manter a nossa reserva de óleo no nível suficiente para manter as nossas luzes brilhando, amém? Viver uma vida de entrega, gente, não é apenas fazer o nosso TSD, né, nosso tempo a sós com Deus. É também fazer, né? Isso faz parte. Mas é uma forma da gente levar para onde a gente for, por onde a gente passar, esse TSD. A gente não sai da presença do Senhor e diz, tchau, Senhor, agora eu vou ali trabalhar. O Senhor fica aqui e eu vou, tá? Sair do tempo a sós com Deus e deixei Deus lá, né? Não. Viver uma vida de entrega total, viver uma vida aos pés de Jesus, é trazer Jesus com você o tempo todo. É trazer a presença com você por onde você passar. É estar ligada nele, concentrada nele todo o tempo. É dar controle total da sua vida para Jesus, sem saber o que vai acontecer. Às vezes a gente não sabe, nosso dia de amanhã a gente não sabe o que vai acontecer. Mas a gente decide entregar a nossa vida completamente a Ele, sabendo que Ele tem o controle. Que a gente não pode nada. Ele é que tem o controle de todas as coisas. E Ele é um Deus onisciente, onipresente, onipotente. Ele conhece todas as nossas necessidades, todas. Desde as mínimas necessidades até as mais cabulosas, né? Então é viver uma vida de obediência a Deus, a sua palavra, aos seus princípios. É viver uma vida de milagres, sinais e maravilhas. E é sim, com certeza, pode ter certeza que tudo isso estará presente na vida de quem tem uma vida aos pés de Jesus. E também das pessoas que estão ao seu redor. Porque você sendo abençoado, você abençoa aos outros, né? O pastor falou isso aqui no domingo. Nós somos abençoados para abençoar, né? É viver uma vida de honra, de gratidão, de generosidade, de confiança, como nós também aprendemos aqui no domingo. É ter um coração adorador, é dar louvores ao Senhor em todo o tempo, né? É ser achado por Ele como verdadeira adoradora, né? Uma pessoa que adora Jesus em espírito e em verdade, por onde passa, onde está, em qualquer circunstância.
qualquer circunstância. No muito, no pouco, né, nas dificuldades, nos momentos felizes, é adorar ao Senhor. Isso é ser verdadeiro adorador. É ter esse coração cheio de gratidão, é ter esse coração cheio de honra a Deus, em qualquer circunstância. Eu queria te dar alguns exemplos hoje de mulheres que viveram uma vida de entrega e que são mulheres inspiradoras na Bíblia, com histórias muito relevantes. E eu quero destacar a principal característica dessas mulheres que eu separei aqui. Então, a primeira que eu queria falar é sobre Esther. Esther viveu uma vida de obediência. Então, quero ler com vocês Esther, capítulo 4, versículos 1 ao 16. Naquele tempo, houve um decreto, né, que foi expedido com uma ordem para matar todos os judeus que existiam, todos. E Esther, ela era judia. E Mardoqueu era tio, primo de Esther. E ele chegou na onde Esther estava com um recado para ela. Então, vou começar daí do versículo 1. Quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade chorando amargamente em alta voz. Foi até a porta do palácio real, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Quando as criadas de Esther e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram o que se passava com Mardoqueu, ela ficou muito aflita e mandou-lhe roupas para que as vestisse e tirasse o pano de saco, mas ele não quis aceitá-las. Então Esther convocou Atá, um dos oficiais do rei, nomeado para ajudá-la, e deu-lhe ordens para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu e por que ele estava agindo assim. Atá foi falar com Mardoqueu na praça da cidade, em frente da porta do palácio real. Mardoqueu contou-lhe tudo o que tinha lhe acontecido e quanta prata Amã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio e que tinha sido anunciado em Suzã, para que ele o mostrasse a Esther e insistisse com ela para que fosse à presença do rei, implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Atá retornou e relatou a Esther tudo o que Mardoqueu lhe tinha dito. Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado, será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Então Esther mandou essa resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Então, foi cumprida todas as instruções de Esther. E qual que é o resultado dessa obediência de Esther ao que Deus havia pedido para ela? Esther foi uma mulher muito corajosa, que entendeu em Deus o seu propósito de vida e a razão pela qual ela foi escolhida rainha naquele tempo. Foi para salvar o seu povo, os judeus, de um extermínio em massa, sem chance nenhuma de defesa. Então ela ouviu as orientações do seu tio e obedeceu, entendendo que o próprio Deus estava levantando ela naquele momento e dando a ela as estratégias certas para que ela alcançasse, para alcançar o que ela e o povo precisavam. Então, mesmo correndo o risco de ser morta, Esther foi, obedeceu e teve o favor do Senhor. E através da vida de Esther, milhares de judeus foram salvos naquele dia. Amém? Um outro exemplo é Ruth. Esther viveu uma vida de obediência. Ruth viveu uma vida de honra. Vamos ler lá em Ruth 1.
versículos 8 a 17. O que tinha acontecido aqui é que Noemi era sogra de Ruth, ela tinha perdido seu marido e os seus 2 filhos também tinham morrido. E ela tinha ficado com as suas 2 noras, que eram estrangeiras. E aí Noemi disse assim... Peraí. Disse-lhes Noemi: vão, retornem para a casa de suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar de outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida. Mas elas começaram a chorar alto e disseram: não, voltaremos com você para junto de seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão, estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas, para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa, que era a outra nora, deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Então Ruth viveu uma vida de lealdade, de honra à sua sogra Noemi e a Deus. Ali ela mesmo, ela sendo estrangeira, ela confiou no Deus que ela era estranho para ela, e ela honrou ali a vida da sogra dela. E Deus abençoou, Deus honrou a vida de Noemi, a vida de Ruth por causa disso, O Senhor abençoou Ruth com um bom marido, que foi o resgatador da sua família, E deu a ela um filho que se chamava Obed. Obed foi pai de Jessé, que é pai de Davi. Então Ruth está na genealogia de Jesus, Mas esse negócio de honrar a sogra, gente, é muito sério, É muito sério, gente. É verdade. Eu falo assim, Eu fiz 20 anos de casado, Essa semana aí, vocês viram, eu fiz 20 anos de casado. Em 20 anos, tem quase 5 anos que eu moro próximo da minha sogra. Graças a Deus. Graças a Deus que eu moro, gente, perto dela há 5 anos. Mãe. Então, gente, sério, depois que eu passei a conviver mais com a minha sogra, a morar perto dela, conhecê-la melhor e ela conhecer a mim também, nós passamos a ter um relacionamento muito melhor. Graças a Deus por isso, gente. Mas tá vendo? Honrar a sogra dá resultado. Vocês me viram viajando no começo do ano, no navio? Vocês viram meu Instagram, não viram? Eu viajei no navio em janeiro. Tudo de graça, gente. Tudo de graça. Minha sogra pagou tudo para a família inteira. Gente, quase que nem a comida que eu comia não deixava pagar. Você acredita? Honrar a sogra dá resultado, gente. É sério. Comecem a honrar a sogra de vocês. Dá resultado. E agora ela já falou que é uma viagem por ano. Vocês conhecem, gente? Eu quase não gosto de viajar, Quase não gosto. Então, assim, a sogra prometendo uma viagem por ano, eu tenho que orar para ela ter vida longa. Que isso, gente? Não é? Eu tenho que orar todos os dias para ter vida longa. Eu amo minha sogra, gente. Amém. Ai, ai. E por último, e não menos importante, eu queria falar sobre Maria e Marta. Então vamos relembrar. Esther viveu uma vida de obediência. Ruth viveu uma vida de honra. E Marta e Maria e Marta viveu uma vida de adoração. No caso, Maria viveu uma vida de adoração e não de ativismo. Vamos ler lá em Lucas 10, 38 a 42. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu na sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele dizia.
Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Então, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz a ela que me ajude. O Senhor respondeu: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Contudo, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Sabe o que é interessante aqui nessa história? A gente já cansou de ouvir, né, essa passagem de comparar Marta e Maria e tal. Mas que por muitos anos da minha vida, eu acreditei que fazer muitas coisas, na igreja especialmente, era sinal de que eu amava o Senhor. Quanto mais eu fazia, mais eu falava assim, estou demonstrando o meu amor. Enquanto eu faço a obra de Jesus, eu estou demonstrando que eu amo a Jesus. Né? Só que a obra de Jesus era de segunda a segunda. Né? Então eu achava que eu estava priorizando a presença de Deus, a obra de Deus, e com isso que eu amava muito ao Senhor. Mas ao longo do tempo eu percebi e eu aprendi que uma vida cheia de afazeres não é uma coisa tão interessante, né? Mesmo que na igreja, não me aproximava mais de Jesus. Pelo contrário, tirava de mim um tempo precioso daquilo que realmente importa, que é o quê? É o relacionamento com Ele. Então, enquanto eu fazia, eu não tinha tempo para me relacionar com Ele. Então, eu estava lá, ocupada o tempo todo, mas eu não tinha tempo, o tempo precioso de estar ali na presença do Senhor, de desfrutar da presença do Senhor. Né? Assim como Marta, que estava diante da presença de Jesus, mas não parava os seus afazeres para estar com Jesus, enquanto isso Maria estava ali. Ela não tinha nenhuma atividade mais importante para fazer. Tudo que importava para ela era estar ali aos pés de Jesus, ouvindo Jesus, adorando a Jesus, aproveitando aquele momento que ela tinha ali com Ele. Porque era raro aquele momento ali, né? Jesus está ali presente na casa dela. Né? Isso não significa que a gente tem que largar tudo. Nossa, eu faço coisa demais, eu tenho que parar e ficar 24 horas orando aos pés de Jesus agora. Mas não é isso que eu quero dizer, porque esse acontecimento de Maria na Bíblia, ele é relatado uma vez. É um momento que aconteceu. Não relata a vida de Maria ali, que ela passou a vida aos pés de Jesus. Aquilo ali foi um momento que ela teve com Jesus. Mas o que Maria fez? Maria aproveitou ao máximo aquele tempo que ela tinha com Jesus ali. Ela se concentrou nele, ela se concentrou naquilo que ele estava falando, naquilo que ele estava fazendo. Então ela dedicou tempo para ele. Então, isso que eu estou dizendo é sobre estar concentrado em Jesus. Durante nossos momentos de oração em casa, durante os nossos TSDs, nos cultos, é se entregar por completo na presença dEle e aproveitar ao máximo o que Ele está fazendo. Já viveu um momento assim? Quando Jesus parece que preenche tudo, preenche o seu viver todo ali, e você não consegue sair desse lugar? Sabe aquela música que a gente canta assim, né? Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Aí tem uma parte que fala: leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos um momento. Às vezes a gente canta isso e não percebe que a gente está cantando de verdade. Né? Aqui está falando: leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Então, quantas vezes esses momentos, eles não podem ser raros na nossa vida. Eles não podem ser um momento qualquer. Não, esse mês eu tive um encontro com Jesus no meu quarto. Aí eu senti a presença de Jesus. Não, eles têm que ser diários. Né? Eles têm que ser toda hora. Por isso que eu falei lá no início, que às vezes a gente faz o TSD, e aí a gente fala, então tá, Jesus, fica aí que eu vou trabalhar. E ele fica lá. É? Então isso tem que ser nosso, tem que ser da nossa vida, tem que ser natural. Adorar o Senhor, viver uma vida de adoração tem que ser natural para nós, né? Pois é, vivendo uma vida aos pés de Jesus como Maria, de obediência como Esther, de honra como Ruth, uma vida de adoração, de confiança e fé, como tantos outros exemplos na Bíblia, que coisas inexplicáveis acontecem na nossa vida. O impossível se torna real. Você já observou, lá no início eu falei sobre a lamparina, né? Está sempre acesa, a gente mantém o nosso brilho. Você já observou que quando a nossa lamparina está
meia luz, né? Quando o óleo está acabando ali, ó, o azeite está acabando, você já reparou que os nossos testemunhos, eles ficam velhos? A gente só tem história antiga para contar? Ah, porque quando eu tinha 12 anos, não, Jesus fez um milagre na minha vida. Eu até pouco tempo atrás eu fazia isso, viu, gente? Eu contava um testemunho que nem meu não era da minha família, era dos meus pais. Eu contava um testemunho que eu fico emocionada com ele até hoje. É um testemunho muito forte, mas eu usava como meu, porque eu não tinha outra coisa para contar. Né? Isso já tem tempo, viu, gente? Então, quando a gente está mais próximo de Jesus, quando a gente está com a nossa lamparina acesa, quando a gente está com a nossa lamparina cheia de azeite, brilhando, o Senhor vai fazendo coisas novas na nossa vida. O Senhor vai renovando os nossos testemunhos e nós vamos vivendo de milagre em milagre. Milagre pequenininho, milagre grandão, né? Tudo vai acontecendo na nossa vida, desde o mínimo até o máximo, porque o Senhor conhece o coração de cada uma de nós. E Ele sabe exatamente as necessidades de cada uma de nós. E o tempo certo para cada coisa acontecer. Amém? Então, agora eu vou começar o testemunho. Eu queria contar para vocês algo que eu e minha casa temos vivido ultimamente. As meninas da minha célula já conhecem o testemunho, né? Cadê as menininhas? Olha lá, elas já conhecem os testemunhos. Mas, como eu ouvi de Deus, ouvi da minha pastora, ouvi de amigas que eu conversei, que o máximo de pessoas tinha que ouvir esse testemunho. Então, quando a Dani me convidou, a primeira coisa que veio na minha cabeça é compartilhar esse testemunho com a igreja. Tudo que eu disser aqui, gente, é totalmente para a honra e glória de Deus, tá? Assim, algumas pessoas que já conhecem esse testemunho sabem, tem alguns detalhes, né? Então, para que vocês saibam e entendam que existe um Deus que faz milagre, que conhece o mais profundo do nosso coração e que sabe cada uma das nossas necessidades e que foi a mão do Senhor quem fez isso. Como eu contei ali no início, eu tenho 2 filhos, né? E o meu filho mais velho, de 17 anos, ele sempre teve um sonho. Desde criança, o Henrique fala que quer estudar fora do país. Desde que ele era pequeno. Ele fala assim, ele fala, eu não vou fazer Enem, não, nem vou estudar para Enem, eu vou estudar fora. Eu vou estudar fora. Só que, gente, tadinho. Não tinha a menor condição de sustentar um filho fora do país. Menor condição. A gente até tentou algumas vezes, a gente procurou essas escolas que fazem intercâmbio, né? A gente procurou. Mas, assim, o máximo que a gente conseguiria fazer por ele é pagar um curso de férias de inglês de 3 semanas. Era o máximo, assim, ainda quase na falência. Então, era a única coisa que ele poderia fazer. Então, para quem não sabe, o Henrique e a Cecília, os meus filhos, eles estudam num colégio. Já pôs aí a fotinha dele. Eles estudam num colégio que é militar, que é o Colégio Tiradentes. E no Colégio Tiradentes eles têm um programa de intercâmbio. Esse programa é novo. Esse é o 3º ano do programa. E aí eu não sabia quais eram as regras para participar. Na verdade, eu sabia que existiam bolsas integrais. Não sabia que existiam bolsas parciais. Eu sabia que os melhores alunos concorriam às bolsas integrais. E que a escola pagava tudo nesse caso. Só que o Henrique, gente, o Henrique não é o melhor aluno, né? Para concorrer a uma bolsa integral, né? Então, assim, quando o Henrique concluiu o 1º ano, quando ele passou, né? Porque a primeira vez que ele fez o 1º ano, ele tinha sido reprovado. Aí, quando ele fez e passou, eu e Guilherme decidimos que, vamos então, já que ele foi bem, né, dessa vez, vamos investir nele, vamos colocar ele numa escola particular. E nós entramos nesse acordo e assim foi. Não matriculamos ele no Tiradentes nesse ano. Não matriculei. A matrícula fechou, não matriculei. E aí a gente foi fazer uma prova no Colégio Batista, que era onde a gente desejava, a gente sempre sonhou que lá em Uberlândia ele estudava no Colégio Batista, e aí a gente queria que ele voltasse um dia a estudar no Colégio Batista aqui, né? O Guilherme estudou lá, tá? Então a gente queria que ele se formasse lá. Aí ele foi e fez a prova. Para passar simples, nossa, eu só tenho que fazer uma prova. Adivinha? Não passou na prova, né, gente? Ele não passou na prova. Aí me ligaram da escola e falaram assim, olha, se ele melhorar a nota de matemática dele, ele consegue entrar. O que nós fizemos? Ele tinha acho que uns
uma semana, por aí, para repetir a prova. Contratamos um professor de matemática particular para ele. Ele estudou, passou o Natal, passou o Réveillon estudando, fez a prova de novo. O que aconteceu? Ele conseguiu piorar a nota de matemática dele. Eu falei para a Dani, só pode ser uma prova de Deus. Eu não sei o que está acontecendo. O menino estudou, nós pagamos uma aula particular. O que aconteceu? Ele falou que entendeu toda a matéria. O que aconteceu? Ele conseguiu tirar menos do que na primeira prova. Eu falei para ele assim, eu quero crer que é uma coisa de Deus isso. E, gente, inacreditavelmente, o Colégio Tiradentes fez o quê? Reabriu as matrículas. Do nada. Nunca acontece isso, porque, vocês sabem, colégio militar, tudo certinho, né? Prazo, tudo. Nunca que acontecesse do colégio Tiradentes reabrir a matrícula. Reabriram. Mais uma semana de matrícula. Eu falei para o Guilherme assim, vamos matricular ele, de graça, né? O colégio de graça. Vamos matricular, só vamos pagar o material, qualquer coisa depois a gente devolve e vamos procurar as escolas enquanto isso. Porque você não vai estudar no Batista, mas para o Tiradentes ele não vai voltar. Aí, ponto. Pergunta. Não tivemos nem tempo de olhar outra escola. O Guilherme entrou num trem de trabalho que não acabava mais. Não tivemos tempo de olhar outra escola. Conclusão, Henrique continuou no Colégio Tiradentes. E quando começou a surgir lá para março, abril, a inscrição para o intercâmbio, né? Eu falei assim, deixa eu ler esse edital. Quem sabe tem uma chance, né, da gente colocar ele lá. E aí fui lendo aí primeiro vinha toda a seletiva do intercâmbio para os integrais, tal, quem passasse no integral, quem não passasse. Aí depois que fizesse a seletiva do integral, que vinham os alunos que podiam para o parcial. Aí eu descobri que tinha um intercâmbio parcial e que ele podia participar desse parcial. Ele não podia ter nenhuma punição, eu já corri e falei assim, pelo amor de Deus, você não foi punido em nada, né? Você não tem nenhuma advertência lá. Ele falou assim, não tem. Aí ele tinha que fazer uma prova de inglês, tal, fez, tinha que ter toda a documentação certinha, a escola lá é muito exigente. E aí, enfim, o Henrique entrou nessa seletiva. Aí eu me lembro de um dia, né, quando ele entrou, a gente começou a fazer umas lives, a gente inscreveu ele sem saber quanto ia custar essa brincadeira. Eu não tinha ideia de quanto custava, não tinha ideia. Mas eu falei assim, não, vamos, Deus vai abençoar, vamos inscrever ele, né? E aí a gente estava aqui reunido, né, Lu, na reunião de oração. Acho que foi em abril, né, que a gente fez as reuniões de oração de manhã. Então eu estava aqui reunida, eu, a Lu, a Alexandra, a Carol. Só, né? Eu, você, Alexandre e Carol. E aí a gente estava num grupinho ali no cantinho, e acho que, se eu não me engano, foi o pastor Lucas, que deu uma orientação da gente orar cada uma por um motivo, né? Então cada uma fala um motivo de oração, e uma vai orar pela outra, tal. E eu falei assim, gente, o negócio é o seguinte... Nós estamos orando para o Henrique fazer um intercâmbio, mas eu não tenho um tostão. Não sei o que nós vamos fazer, de onde que vai vir a provisão. E as meninas me encheram de coragem. Eu falei, não, Deus vai fazer, Deus vai dar a provisão, Deus vai sustentar, e nós vamos orar e orar. E oramos. E aí, de repente, na mesma semana, ligaram para a gente e falaram assim, olha, você inscreveu o Henrique aqui e tal, mesmo se ele tiver que pagar a passagem e o seguro-saúde, vocês vão deixar ele ir? Aí eu falei assim, olhei para o Guilherme, e falei assim, tem essa ainda, né? Tem a passagem, o seguro, tem mais essa. Aí, e era muito caro, a passagem era muito cara para lá. E aí o Guilherme falou assim, vai, não sei, vai. Vamos orar para a polícia pagar essa passagem. E assim foi. Aí nesse dia, quando a gente gente pode responder amanhã? Aí nós ligamos para os nossos pastores, fizemos uma videoconferência, né? E ali a gente já estava com o nosso coração assim, inclinado, né? Assim, ouvindo mesmo a voz de Deus, envia esse menino, né? E aí, nesse momento, Dani e Mateus também deram uma injeção de fé na gente, né? A gente estava precisando só desse empurrãozinho, né? E aí eles deram uma injeção de fé na gente. Não, Deus vai sustentar vocês, Deus vai abençoar, tal. E assim foi, né? Nesses próximos meses, a gente reuniu a documentação e eu fui guardando um dinheiro. Eu comecei a trabalhar um pouco mais. Deus foi abençoando com um pouco mais de pacientes. E aí, foi entrando um pouquinho mais, eu fui guardando. Durante uns 3 meses, guardei dinheiro. Fiz uma rifa. Muitas de vocês aqui, compraram rifa de mim. Ajudaram ali nos últimos reais, os últimos dólares, no caso, né? Para fechar o valor da matrícula dele no último dia. Nós vendemos a rifa toda. Juntou o dinheiro, pagamos a matrícula dele. Foi uma bênção. E aí nós começamos a juntar para o próximo mês. E eu comecei a trabalhar, mas assim, ainda não era suficiente, né? Estava crendo que Deus ia fazer milagre mesmo.
E aí veio agosto. Agosto a gente conseguiu pagar a mensalidade. Aí, foi agosto que teve a oferta especial, Dani? Foi agosto? Foi julho? Julho, agosto? Foi agosto? Em agosto, teve o pastor fez aqui, né, a oferta especial para a construção. Nós fizemos um desafio, né? A gente deu uma oferta considerável, no que eu falo, no meu padrão e do Guilherme, tá, gente? A gente fez uma oferta considerável, que era sacrificante, tipo assim, para nós, né? E então a gente decidiu, falou assim, não, nós vamos dar. Não estava podendo naquele momento, né? Tanta conta para pagar em dólar, tanto boleto em dólar, que não estava podendo. Mas não, a gente foi pela fé e demos uma oferta. Gente, a partir dessa semana, Deus fez um milagre. O primeiro milagre tinha sido lá, né? A matrícula do Henrique reabrir. Agora um outro milagre. Deus começou a multiplicar os meus pacientes. Multiplicar. Eu atendia, no máximo, 3 pacientes à tarde. Eu tive que abrir minha agenda para amanhã. Deus começou a mandar avaliação atrás de avaliação. E a Fran, que é quem gerencia, né, o trabalho, ela me ligava e falava assim, ó, para de orar, pelo amor de Deus. Eu não estou aguentando, mas também eu surtadinha, né? Eu não estou aguentando mais. O tanto de paciente que está chegando, nós não vamos dar conta. Nós não vamos dar conta desse tanto de paciente. Eu falei assim, calma, Fran, vai dar tudo certo. Ela falou assim, eu sei que é por sua causa que esses pacientes estão chegando. Eu falei assim, então fica tranquila, está tudo certo. E eu falei, enquanto eu tiver agenda, você vai botando paciente aí. Gente, Deus não só multiplicou os nossos pacientes, Ele lotou a agenda da Fran, lotou a minha agenda, e agora estamos enchendo da Rosa ali, né, Rosa? Está abençoando a Rosa já, né? Então, assim, é uma benção, gente. Olha só que milagre. Mas ainda assim, com a minha agenda lotada, e eu recebendo o maior salário que eu já recebi na minha vida, não era suficiente para pagar a mensalidade dele. Não era. E aí, nesse mês de setembro, eu comecei a fazer as contas e eu viajei. Só pela misericórdia do Senhor, eu viajei. Fiquei 5 dias em Florianópolis. Gente, eu comprei a passagem, a hospedagem e o carro alugado lá com milha. Gastei R$1. O Guilherme tinha umas milhas paradas lá. E aí nós compramos toda a viagem com milha. Graças a Deus pudemos tirar 5 diazinhos de férias. Mas esses 5 dias eu fiquei 3 sem trabalhar. 3 sem atender paciente. E me rendeu, assim, me faltou, né, uma boa quantia de dinheiro. E isso fez diferença na mensalidade do Henrique. E eu comecei a me culpar e ficar um pouco ansiosa. Quando eu comecei a fazer as contas do mês, eu falei assim, poxa, esse dinheiro do dia que eu viajei vai fazer falta. E eu fiquei ansiosa com isso. E o Guilherme fazendo conta, só para explicar um detalhe, meu tempo está assim esgotando. Mas só para explicar um detalhe, a mensalidade do Henrique, ela cai em débito automático, em dólar, numa conta internacional que o Guilherme tem, antes do Guilherme receber. Tipo, o Guilherme recebe no quinto dia útil. Entre o dia 4 e 5 a mensalidade cai. Então, assim, acontece dela cair antes do salário dele cair na conta. Então, nesse mês de setembro, o que nós fizemos? O Guilherme tirou do cheque especial e falou assim, não, vou receber daqui tantos dias, então eu vou tirar do cheque especial, vou colocar lá na conta da internacional para cair a mensalidade e depois eu reponho. Gente, o salário do Guilherme caiu. E não dava para cobrir o cheque especial. Não dava para cobrir. Gente, vocês ficaram tão quietas. Não dava para cobrir o cheque especial. E aí o Guilherme começou a ficar desesperado. Vocês conhecem homem com problema financeiro, né? Fica louco da vida. E o Guilherme começou a falar umas coisas. Tá, não, porque a gente precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. E aí eu saí de casa para trabalhar orando. E falei assim para ele. Mandei uma mensagem, falei assim, olha, a gente sabe o Deus que a gente tem crido. Ele não é um Deus que nos abandona. Deus não vai nos abandonar. Ele sabe das nossas necessidades. Ô, gente, eu podia ter pedido dinheiro emprestado. Podia. Minha sogra e meu sogro têm dinheiro. Podia ter pedido para eles. Podia ter pedido meus cunhados, meu irmão. Podia. Mas Deus não foi por orgulho, porque Deus não deixou. Em outros momentos da nossa vida, quando a gente precisou, nós recorremos a coisas que Deus não queria que a gente tivesse recorrido. A gente foi precipitado. Fizemos empréstimo em banco, pedi dinheiro para o meu sogro, em outros momentos da nossa vida. E deu ruim.
Deu ruim. E dessa vez Deus foi muito claro com a gente. Deus falou assim, não vai pedir para ninguém, sou eu que vou fazer. Tanto que com a questão da rifa, o Senhor começou a me incomodar tanto com aquele negócio da rifa. Eu falei, por que você está preocupada com essa rifa? Sou eu que vou fazer, sou eu que vou sustentar. Para com esse negócio, tanto que, não sei se vocês viram, eu sorteei a rifa antes dela acabar. a querida que ganhou uma cesta. Mas, né, eu parei a rifa, falei assim, Deus estava falando tão claramente isso comigo, falei assim, para com isso. Sou eu que vou sustentar, o milagre sou eu que vou fazer. E nisso, aí nesse dia que eu comecei a fazer conta e fiquei ansiosa, era dia de célula, era quinta-feira, e aí o pessoal começou a chegar, tal, eu larguei minha agenda de lado, e fomos começar a célula, né? E no compartilhar da célula, a gente estava falando justamente sobre isso, sobre deixar as nossas ansiedades aos pés de Jesus, né? Sobre deixar, o Senhor tem o controle de todas as coisas, a gente não tem que andar ansioso por coisa alguma. E nós falamos muito sobre isso, tal, e meu coração se acalmou mais uma vez e confiou no Senhor. Falei assim, Senhor, eu sei que o Senhor vai fazer. Só que a gente estava vendo que o negócio ia virar uma bola de neve, porque esse mês já não tinha dado, outubro já estava chegando, e aí, como é que ia ser? E aí, gente, isso aconteceu na quinta-feira, a gente teve o compartilhar da célula na sexta-feira de manhã, hora do almoço, estava voltando para casa para almoçar, veio um áudio da minha sogra no grupo da família aqui, né? Não, e sem contar que antes disso, eu falava assim pro Guilherme, assim, que estranho. Ninguém perguntou pra gente se a gente está precisando de alguma coisa. Ninguém, né? Aqui é seu povo, que é a sua família. Ninguém perguntou pra gente se a gente precisava de alguma coisa, se o Henrique estava bem, se ele precisava comer, se ele precisava vestir, se a gente estava tendo dinheiro para manter ele lá. Ninguém perguntou. Aí o Guilherme fez assim, né? Calma, que ora sou eu que consolo ele, ora ele que me consola, né? Aí ele fez assim, calma, amor. Deus vai fazer do jeito dele. Eu falei, amém. Então tá, beleza. Então, quando foi nessa sexta-feira, minha sogra mandou um áudio lá no grupo da família falando assim, pessoal, tem muito tempo que a gente está tentando vender um galpão nosso, que nós temos lá em Contagem e tal. E eu queria contar para vocês que hoje nós vendemos o galpão. E o cara que comprou pagou no Pix. Rico. E aí minha sogra continua o áudio falando assim, então nós decidimos abençoar cada um dos nossos filhos. E pegou uma parte, lógico que não foi a parte toda do galpão, né? Pegou um valor e falou assim, então nós vamos dar tantos para cada um dos filhos. Como eu não posso mandar esse Pix hoje todo para todo mundo, porque o banco não me permite, então eu sorteei aqui, vou mandar tanto para a Glaucia, minha cunhada, na sexta-feira, vou mandar tanto para o Daniel no sábado, vou mandar tanto para o Guilherme no domingo. Gente, eu só chorava. Eu chorava no carro, liguei para o Guilherme desesperada. Eu falei assim, amor, você já ouviu o áudio da sua mãe? E ele assim, o que está acontecendo? Ele achou que a mãe dele estava morrendo. O que está acontecendo? Eu falei assim, não, é coisa boa, amor, é coisa boa, ouve lá. Aí ele foi, ouviu. E era, gente, um valor que simplesmente cobriu o cheque especial, pagou o resto do semestre do Henrique nos Estados Unidos e ainda sobrou mais uma rebarbinha. Gente, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Quando a gente menos esperava, o gerente do banco já estava ligando para o Guilherme. Falei assim, aqui, você está no cheque especial, querido. Você não quer fazer um empréstimo? E o Guilherme segurando lá, falou assim, não, faz uma simulação aí, quase tentando, né? Quase ali. Faz uma simulação aí e tal. Mas aí ele acabou esquecendo desse negócio, foi trabalhar um monte de coisa na cabeça, esqueceu que tinha feito isso, e na sexta-feira veio esse milagre. Um milagre, gente, a gente não tinha, mas de onde tirar, porque assim, por mais eu trabalhava, o dinheiro ia todo para a mensalidade do Henrique, não sobrava nada. Então assim, foi um milagre gigantesco. O Henrique, tem as outras fotos, tem a foto da escola aí, Dani? Já passou? Essa é a escola que o Henrique estuda, lá no Novo México, nos Estados Unidos. É uma escola militar, né? E ele está tendo um treinamento militar também, é uma escola do exército americano. E ele está simplesmente amando. Põe aquela foto que ele está de vermelho, que ele está sorrindo. Essa aí é a outra de vermelhinho. Teve que raspar a cabeça toda lá. Ele está no time de futebol, está ganhando lá os campeonatos, ganha quase todos os jogos, eles ganham de 10-0.
Brasileiro jogando no Novo México, gente. Novo México nem sabe o que é jogar bola. Pode passar, próximo. Essa aí, ele, quando ele concluiu a fase dele de recruta, foi passar de recruta para cadete, recebendo a formação ali com o presidente da escola. Essa aí, ó. Essa, gente, olha o sorriso desse menino. É bonito, né, Jennifer? É bonito esse menino, né? Ô, gente, olha esse sorriso. Eu nunca vi meu filho tão feliz na vida. Estava contando para as meninas, né? Nunca vi o Henrique tão feliz na vida. Tudo que eu já fiz por esse menino, gente. Tudo que eu já botei, tudo que ele quis fazer, tudo que ele quis estudar. Ah, eu quero fazer inglês, vai fazer inglês, meu filho. Quero fazer basquete, vai fazer basquete, meu filho. Ah, mãe, agora eu desisti do basquete, quero jogar tênis. Vai jogar tênis, meu filho. Nunca vi ele desse jeito. Nunca vi ele com um sorriso desse tamanho. Falei assim, meu filho está com saudade de casa, filho? Eu falei, tá com saudade de casa? Meu filho, não, mãe, estou com saudade de vocês, de casa não. Eu falei, ah, meu filho. Então, assim, eu acho que foi para sempre. Foi para não voltar para minha casa mais, né? Talvez ele volte casado depois, né? Não sei, né? Não sei. Mas para minha casa, talvez ele volte só para visitar. Né? Então, ele está realizando um sonho. Acho que eu nunca imaginei que ele fosse dar tão bem. Lá ele está classificado como um dos melhores alunos da turma lá. Ele recebeu uma promoção para sargento, se ele for ficar lá no próximo semestre, que ele já vai ser um sargento. E ele foi eleito o melhor cadete da tropa dele. Assim. Olha que lindo. Com a farda de gala. Gente, Deus é bom demais. Deus é bom demais. Mas isso é o resultado, é um resultado, né? De viver uma vida aos pés de Jesus. Espera aí que eu tenho que passar aqui, gente. É um dos resultados de tantas coisas que têm acontecido na nossa vida, gente. Vocês não têm noção. Mas a gente, assim, a gente não é perfeito, obviamente, né? Dani até falou, nós não somos perfeitos, somos pessoas como qualquer um aqui no nosso meio. Mas uma coisa que nós temos tentado nos últimos tempos, né, especialmente nesses últimos 4 anos que a gente está na Light, é viver uma vida aos pés de Jesus. Né? A gente ainda erra muito em muitas coisas, né? Mas a gente vive tentando. A gente vive tentando. E a cada coisa que Jesus faz na vida da gente, cada coisinha, cada pequena coisa, cada grande coisa, ela vai aumentando esse gás, né? Vai aumentando o nosso desejo por Ele. Então, cada oração respondida dá mais um gás. Aí Deus vem e responde mais uma, dá mais um gás. E a gente vai levando essa vida com Jesus, né? Então, se você, essa mulher que está aqui hoje, você pode ser uma lamparina acesa na sua casa, no seu casamento, na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, né? Você pode viver uma vida de entrega total e ver sua vida e dos que vivem à sua volta sendo transformadas. Quero chamar a banda, pode subir, por favor? Então, eu quero convidar você, se você deseja ter uma vida totalmente entregue aos pés de Jesus, quero te convidar para ficar de pé agora nesse momento. Se você quer ser como Esther, se você quer ser como Ruth, se você quer ser como Maria, que se lançou aos pés de Jesus, mulheres que viram milagres acontecerem na sua vida, o tamanho do milagre que Esther presenciou, ela salvar uma nação inteira. Eu quero te convidar a vir até aqui à frente, se você quer receber mais desse Jesus, se você quer se aprofundar mais nesse Jesus, se você quer aumentar o nível, a intensidade da sua adoração, eu quero te chamar para vir aqui, para a gente estar juntas, nós orarmos, né? Pedindo a Deus que dê mais, me entrega mais, Senhor, eu quero mais. Eu quero mais a Tua presença, Senhor. Eu quero mais o Teu fluir na minha vida. Eu quero vivenciar mais milagres. Eu quero ver mais sinais. Eu quero ver mais as minhas orações respondidas. Mas para isso a gente precisa ter uma vida dedicada ao Senhor. A gente precisa ter um coração totalmente derramado na presença do Senhor. Amém? Feche seus olhos. Aleluia, Jesus.
Que o Senhor possa ir falando no seu coração. Abra os seus lábios agora e diga a Ele o que você quer que o Senhor aumente na sua vida. O que você precisa mais? Você precisa mais estar aos pés de Jesus, mais concentrada nele, mais do que você já está. Às vezes você está lá só cumprindo o ritual, fazendo seu TSD, mas você não está levando a presença do Senhor com você para onde você vai. O seu relacionamento com Ele se encerra ali quando você sai de casa. Talvez você está aqui na igreja, está aqui presente, mas você não está vivendo aquilo que Jesus está fazendo nesse lugar, aquilo que Jesus está colocando no seu coração. Talvez os seus pensamentos estejam totalmente em outro lugar. Que você possa se concentrar agora naquilo que Deus está falando ao seu coração, aquilo que você precisa mais. Em nome de Jesus.